Olá, tudo bem? Muito boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que você está nos assistindo aqui, né? E hoje nós estamos aqui com convidados mais do que especiais. Hoje nós estamos uma boa desvantagem aqui. São 3 psicólogos contra eu, uma pobre vítima do sistema. Tá ferrado. Né? É isso mesmo. Está o Adilson, Paula é psicóloga, Nathalie. Teu sobrenome, Nathalie? Tino. Nathalie já Agora quero ver tu pronunciar o sobrenome da Paula. Não. Brenaise. Brenaise, Assim. alemão, com certeza. É isso. E E o teu é da Silva? Assunção. Com M, porque é errado, né? Joinville. Foi no cartório e vai. Algum rapaz de São João do Itaperiú veio pra cá e foi registrar e pof. Assunção com M. Ah, rapaz, é só com M mesmo, mas foi de cartório, não vou arrumar mais não. Mas nós vamos falar sobre hoje, e é legal porque a gente estava aqui nos bastidores já falando sobre ansiedade, né? Esse bicho chamado ansiedade, esse ser chamado ansiedade, que 99% das pessoas têm. 1% descobre que tem também depois e pronto. A ansiedade, ela é boa, ela é ruim, ela é maléfica, ela é Benéfica também, né? Uhum. O que é ansiedade para você, Paula? De uma maneira geral, Como psicóloga, como pessoa, como ser humano. é um estado de vigilância como uma ameaça iminente. Uma ameaça de, por exemplo, de viajar, por exemplo, De viajar, de pegar um voo, de aranhas. Isso, eles falam do teu medo de andar de avião aí, já falamos já em outro programa, chega de regravar novamente esse programa novamente. Não, eu tenho uma ansiedade, eu vou para a África daqui 20 dias. Né? Já se preparou? Eu me preparei com a operação. Não, aí, ó. Eu preparei com a operação. Inclusive, se quiser marcar uma consulta, estamos à disposição. Mas assim, eu não deixo de viajar por causa disso. Porque é o desconhecido, eu tenho medo do avião, em cair. Você tem uma ferramenta para isso que é bem eficiente. Sim, e assim, é um voo, né? É à noite, África, é o Atlântico inteiro, a gente fica imaginando, eu sei tudinho a distância, eu sei aonde que é o primeiro país que se chega ali na África do Sul, na verdade, antes. É um voo de 7h30 à noite, na verdade. Né? E a volta é um pouco mais demorado. Mas isso não me impede de viajar. Não me impede de ir de avião, viajar de avião. Né? Eu tenho medo de uma coisa que é normal, que é uma queda, na verdade. Né? Os aviões caem. E quando cai, quem vem para cá, o pessoal fala, ai, morre na altura. Ai, tu nem sente. Eu falei, já voltou? Já foi lá, já voltou? É muito fácil de falar. Não sente. Porque assim, eu me lembro quando eu fui para Manaus, um dia dar uma palestra, e quando eu voltei, eu encontrei uma menina e acabei gerando um gatilho nela, porque ela tinha entrado naquele dia que aquele avião da Gol bateu no Legacy. Né? E ela foi buscar uma pediatra com o filho para entrar no voo, e entraram, infelizmente. E eu falei, moça, me perdoa, eu não quis gerar esse gatilho, mas eu falei para ela, aqui existe uma rota. Porque eu fiz a avaliação de todos os controladores de voo de Joinville e de Curitiba. Nossa, ele chegou nesse nível. O que? Não, isso eu fiz numa época. E eu perguntava para eles, o Sindacta é uma área ali de Mato Grosso que não pega o radar. Né? Então, assim, é plausível. Mas você fez isso porque de alguma forma isso te traria a sensação de controle? Eu descobri isso na reportagem, que não, tem uma área que ele não pega. E eu fiz a avaliação porque eu fiz como médico mesmo, fui encaminhado pela como é que é o Sindacta, como é que é a Infraero, para avaliar os comandantes, os controladores que são civis. Certo. Que ficam lá. Todos eles são ansiosos. E ninguém pode falar que é ansioso. É uma mentira. Todos eles balançavam a perna. Todos eles você via claramente que era ansioso. Eu falei, você não é ansioso? Fuma uma carteira de cigarro por dia, não é ansioso? Eu ficava dando risada, né? Daí eu mudei de assunto para OVNIs, perguntei se já viram muitas luzes, né? Mas assim, eu percebi que eles eram ansiosos. Mas o medo de não passar naquele teste, embora eu acho que aquele teste não implicaria aquela avaliação minha, porque tinha uma avaliação psicológica, tinha uma avaliação médica, porque eu só ia renovar a carteira. Né? Então eu descobria bastante coisa, onde pega, onde não pega. É muito seguro o avião. É seguro até demais, acho que é o maior transporte mais seguro que existe. Verdade. Depois do elevador. Mas... Sério? Falou sério. Falou muito sério. O elevador é o transporte mais seguro do mundo, depois do avião. Sério? O elevador tem medo de cair também, rapaz. Tem medo de elevador, né, Dilson? Não. Uma vez eu fui lá nos Estados Unidos, naquela réplica que tem em Las Vegas da torre como é que é? Da capital lá. Torre da Liberdade? Não, Seattle, que é uma redonda. Sim. Que é redonda. Só que é réplica igual.
E não parava, era 70 andares. Quando chegou lá em cima, tinha um almoço pago. Eu falei, vou descer mesmo, que eu quero saber. Pelo amor de Deus, mas 70 andares. Não parava, cara. Nem sentia ele tocar em nada. E ele balança, automaticamente ele balança lá em cima. E automaticamente tu olhava assim, e o pessoal ainda se joga de jump lá em cima, cara. Perturbado, esse pessoal perturbado. Assim, pelo amor de Deus, pra que isso? Verdade, que sofrer, concordo. Né? Eu vou na torre do Beto Carreiro. Eu vou pra... Tá, então, vamos deixar as duas explicar aqui. O Rodrigo tem medo ou ansiedade? O que vocês acham? Os dois, porque o medo faz parte da ansiedade, a emoção da ansiedade é o medo. Então, para ele, o gatilho dele é a altura, e ele falou, o medo de cair. Sim. Né? Esse é o teu gatilho da tua ansiedade, é isso que você precisa Mas trabalhar. eu enfrento ele. Esse, Só que assim, exatamente, você pode lutar ou pode fugir. Você escolhe lutar. Qual remédio toma para enfrentar? Não, só em situações de voo internacional que eu tomo aprazolam. Só. Nacional, não. E as maiores turbulências minhas foram com o Teco-Teco do Azul, que é o avião mais seguro que existe. E que mais balança. E o que mais balança. Eu me lembro uma vez eu estava ali em Cascavel e o pessoal do Atlético Paranaense. Eu sou de Cascavel, não sei se você sabe. Sério, não. Aí, ó. Então, Cascavel, o aeroporto é horrível. É verdade. Ele entra pelo lado, ele vai entrando de lado assim, e tava o pessoal do Atlético Paranaense inteiro, os caras fazendo sinal da cruz, e as crianças lá na frente, ô tio, de novo, tio, vamos, tio. Eu falei, que satanás, cara, esse pessoal, cara. As crianças, a inocência é uma dádiva, né? Eles não sabiam da periculosidade que estava. Mas eu, como estudo aviões também, sabia perfeitamente que aquele RT deles é o mais seguro que existe. Que pousa onde vai. Não é que ele pousa em Cascavel, ele pousa ali, ou ele ia para Foz do Iguaçu, um dos dois, né? Ou ele viria talvez ali a Maringá. Então ele ia pousar. Mas foi o avião mais difícil, porque ele foi 2 vezes. E uma vez em São Paulo, quando ele arremeteu 2 vezes. Aí tinha uma policial federal do meu lado assim, moço, é engraçado, né? Moço, pelo amor de Deus, moço. É normal isso aí? Eu falei, fica tranquilo, tio. Isso é bem tranquilo, isso é bem normal acontecer isso. Eu estava indo dar uma entrevista na televisão sobre ansiedade, um canal lá. Eu falei, bem tranquilo, mas eu não sabia que tinha pânico. Só que naqueles momentos de enfrentamento eu fico legal. Depois amolece tudo, né? Depois, porque eu nunca tinha arremetido comigo. 2 vezes. Ele foi a primeira em Congonhas, né? Em Congonhas, só Congonhas onde a TAM caiu. Só, né? Assim, eu perdi um amigo naquele voo. Então, assim, ele foi a primeira. Quando ele foi a segunda vez e não, eu falei, não, por que não vai pra Guarulhos, cara? Que satanás esse cara. Por que não vai pra Guarulhos? Olha, a pista grandona, não tem nada, cara, não tem nada. Por que ele não vai pra Guarulhos, cara? Por que ele vai tentar novamente aqui? É o vento, né? Era o vento e o problema era acabar a pista, né? Não é o problema não passar, é acabar a pista. Né? E aquele voo de Porto Alegre foi uma coisa terrível. Então, você vem gerando os gatilhos, né? E antes disso, você já tinha essa fobia? Sempre. Bom, sempre só com altura. Reforçou. Altura. Mas, só que estava bem. Até então, aí deu isso aí. E assim, tem um voo de Curitiba. Porque assim, a minha percepção com a altura é tão grande que quando o voo começa a descer, eu já sei. Antes de o piloto avisar lá, eu já sei, tá descendo. E eu sei quando vai pegar turbulência também. Quando ele passa a primeira e dá um negócio de turbulência na frente. Tanto que você fica vigilante. Não, automático. Hiper. Spider. Mas é uma coisa... E os sintomas? Sudorese? Não, tremedeira? Não, tontura? Nada? Não. Só pânico? Bota a mão aqui assim e fica, né, filha? Como de segurar seu freio de mão. É engraçado porque o ser humano ele tem uma necessidade de segurança, mas ela é muito supersticiosa. Você segura aqui como se, nossa, agora eu tô seguro. Agora eu tô mais seguro. Me tira daqui. Sim, mas assim, é uma coisa visível, uma coisa que acontece, né? É uma coisa que você pode esperar, é um acidente, é um mínimo, né? Mas eu acho que nunca me impediu de voar, nunca. Mas poderia ser melhor, né? Sim, assim, E você se considera uma pessoa controladora? Eu gosto de estar no controle das coisas. Né? Geralmente o ansioso sabia? Sim, ele sofre, né? Porque é a estratégia. Porque se eu tenho controle, então eu posso não estar tão ansioso. Né? Mas olha só que legal, que interessante, assim, de repente explorar. O Rodrigo tá falando de algo específico, né? Voar de avião. Mas no cotidiano, como é que a ansiedade... A Paula perguntou para você alguns sintomas que podem ser detectados quando você está com pânico. E o pânico ele pode ser percebido racionalmente, você sabe que aquele gatilho desencadeia em você, como no caso o avião, mas existem situações de pânico que a pessoa não sabe dizer por quê.
Ela diz, do nada eu comecei a passar mal. Né? Isso é terapia, então, mas aí a gente tá falando de algo extremo, né? Um pico que chega no pânico. Agora, e os transtornos de ansiedade e como a ansiedade pode realmente prejudicar as pessoas no cotidiano, Paula? Certo. Ali como ele deu o exemplo da avaliação dos prestadores ali, da linha aérea e tal, essa ansiedade por desempenho, ela é uma das mais comuns, e a ansiedade social, que é a fobia social. Né? Medo de falar em público, medo de estar sendo observado, do que as pessoas estão pensando. Mas será que isso não vem da criação dos pais? Pode ser também. Justamente porque não podia errar, não podia tirar uma nota baixa, aquela cobrança excessiva sem nenhum ganho ou nenhum fundamento, né? Simplesmente porque tinha que ser perfeito. Isso não acaba... E também porque não é natural para nós. Falar em público, ter o olhar voltado de todas as pessoas, nos olhando, nos avaliando, é algo assim que é desconfortável para todas as pessoas, mas as pessoas aprendem a lidar com isso, com mais naturalidade, assim como o Adilson, assim como você também. Não, mas eu tenho vergonha, eu não gosto de ser apresentado. Sente desconfortável. E eu nunca olho para o público em geral, porque se eu olhar para o público, ele me desvia. Se eu ver alguém conversando... E eu pego todo o local. Quando eu não estou falando, dá eu pego aquele branco. Porque eu falei, fica ansioso. Tô aqui falando, mas desgraçado conversando paralelamente aí. Então, mas aí é que tá. Se você pergunta, aí vamos lá, vamos deixar o Rodrigo responder, Paulo. 3 contra 1, agora tá ferrado. Se eu perguntar para você, porque você é palestrante, você já falou para multidões e tal, se você dizer que tem vergonha, não é essa a questão. A ansiedade. A questão é, o que de pior pode acontecer numa palestra para você? Pior? O que de pior? Não conseguir alcançar o público. A mensagem não ser entendida. E a reação do público com relação a isso? Hoje já não dou tanta bola para a reação do público, dependendo do contexto que eu estou. Né? A palestra, eu sei, dependendo de qual for o tema que for, faculdade, qualquer âmbito possível, igreja, faculdade, ou qualquer local, assim, eu sei que vou me dar bem. Eu sei que, porque o sermão ele é estudado, ele é preparado, ele tem um preparo muito grande. Então, olha só que interessante, você está falando agora sobre isso. Qual é o teu gatilho? As pessoas não receberem a mensagem. Eu não desempenhar o que eu vim aqui para fazer. Então é de desempenho. Parece social, mas é de desempenho. Sim, porque... Mas assim, olha só, Paulo, aí vem um X da questão. Porque às vezes você vai tão animado para um evento, e o nível cultural daquele evento, você tem que descer. Senão você não vai alcançar as pessoas. Isso de faculdade, em qualquer outro local. Né? Já me colocaram em situações assim que eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu fui num congresso de medicina, um monte de galera falando lá sobre doença, um monte de coisa. Eu falei, vamos falar sobre o sacerdócio da medicina. O médico como um ser humano. Como Jung falava. Ao tocar uma humana, seja outra uma humana. E assim, é complicado porque você tem que ter essa percepção do público como é que está também. E avaliar ele. Eu gosto de chegar antes do evento para saber o que está acontecendo. O negócio ficar quieto, isolado, para ver como é que está a interação do público também. Porque é péssimo, né? O cara fica lendo slide lá e o pessoal lá em Júpiter. Tanto é que o último evento que eu fui para médicos, eu fiz 25 slides e li o primeiro. Mas o que é interessante aqui, que a Paula já levantou, a gente podia colocar tópicos para o corte lá depois. Né? Claro, se você for analisar aspectos fisiológicos, batimento cardíaco, sudorese e tal, todo mundo sabe disso, está lá no DSM. Agora, a Paula colocou duas questões importantes para quem desenvolve a ansiedade, que é... Repete, Paulo. Desempenho? A insegurança. A expectativa de desempenho e isso. De o outro tópico lá. Social. De social. Então, isso é importante em aspectos psicológicos. Já que a gente está aproveitando as psicólogas, vamos trabalhar sobre questões psicológicas aqui. Né? Porque as pessoas, ansiedade, coração bate mais forte, não consigo dormir de noite, eu tenho, como a gente falou aqui, insônia, eu tenho, de repente, não consigo trabalhar corretamente, eu fico pensando. Ok, são sintomas. Agora, as pessoas precisam talvez entender, isso é uma questão bem psicológica, qual é a causa psicológica para você estar ansioso. Né? Então, assim... Os gatilhos. Exatamente. Então, assim, aí você perguntou para a Paula assim, isso pode ser de uma criação? Tem uma questão psicológica que é fundamental, e eu vou perguntar para as duas aqui. Essa questão da aceitação. Quando você pergunta assim para uma pessoa, o que de pior pode acontecer numa apresentação? É as pessoas rirem da minha cara, é as pessoas... negarem o que eu estou falando, não me validarem como uma pessoa. Então é o cara fazer aquele papel de ridículo. O que está por trás de você se sentir ridículo, as pessoas rindo da sua cara, Paula e Nath? Uma insegurança.
que é aquela questão da existência pelo outro, né? De você me validar. Quando você não me valida, eu tenho a noção de não existência. Então, não se fazer existir causa uma ansiedade para aquilo que você falou como aceitação, né? Como que o pessoal vai me aceitar? E na verdade, isso não está claro para as pessoas. Você se prepara, como você falou, você faz slide, você estuda pra caramba, mas na hora você tá tão inseguro, pô, mas será que eu vou conseguir? Sim. Até porque tem dois aspectos aí. Porque a ansiedade, ela pode aparecer com pensamentos, a onda de pensamentos, a preocupação, que aí é como vai ser, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? E tem a ruminação. A ruminação, ela aparece porque daí você foca em erros do seu passado, momentos onde você teve uma experiência negativa, e aí você fica pensando, e isso te leva a generalizar que se eu errei no passado, existe uma grande chance que eu erre novamente. Pega aquela experiência ruim de não validação, de risada, de chacota, e joga como se isso fosse acontecer ali naquele exato momento. E autoestima e autossegurança contribui também, Nath? Tu acha? Uma pessoa com baixa autoestima, por exemplo, falar em público. É que o que acontece? Muito presente ali na ansiedade, principalmente na ansiedade de produtividade, de mostrar que eu sou capaz, que eu consigo. O que está muito presente são as questões de leitura mental. Eu fico preso achando que eu consigo saber o que o outro está pensando sobre mim, pensando que eu vou... se a pessoa se mexer, ou como o Rodrigo falou, eu olho pra plateia e eu fico imaginando o que eu vou ter que falar. Já teve vezes que eu precisei mudar o meu discurso porque eu olhei pra plateia e entendi o que eles esperavam. Parar pra pensar, isso é uma leitura mental. Tu não tem a garantia do que aquela pessoa tá pensando. Um risco. Exato, tu não tem como garantir que ela tá gostando ou não. Porque às vezes aquela pessoa trabalhou o dia inteiro, aquela pessoa tá cansada, não teve uma noite mal dormida e bocejou. Não tem a ver especificamente porque o teu conteúdo... Sim, não tá não é produtivo, sendo entregue ou tu não é produtivo, não tem a ver com você, tem mais contexto, né? Exatamente. São pensamentos mais ensimesmados, são pensamentos mais para esse campo de eu consigo saber o que o outro tá pensando sobre mim, o que o outro tá achando. É porque o evento que você vai, geralmente tem um público que está ali, né? Tem uma expectativa, tem um contexto daquele público, se é uma empresa, se é um local eclesiástico, se é uma universidade, só que para quem é palestrante e acostumado, né, pode dar tudo errado. O improviso é a melhor coisa de todas. E também se contextualizar... Só que o ansioso não é nada criativo. Mas assim, tu acaba criando, tipo assim, eu acho assim que... só que tem que estar... Às vezes tem que ver se o público que está lhe vendo está acompanhando as mudanças da internet hoje também. Faço muita piada do que está acontecendo. E às vezes eu dou umas erradas também. Eu já fiz cada piada que não colou, assim, eu queria um buraco para me enfiar aqui, porque pelo amor de Deus, né? Aí tentar reverter novamente no mesmo sermão. Porque assim, nem a validação é importante hoje, né? Hoje. Sim. Né? Assim, mas como você falou, esse contexto todo acho que é fundamental. Porque assim, tem o contexto que o cara, nem todos estão ali, estão de férias, nem todos estão ali descansados. Tem um cara que está todo quebrado, está ali porque passou, o outro está ali por uma obrigação, o outro está ali, e assim, mas o fato é que ele possa sair dali agraciado, alcançado. Agora você falou uma coisa importante que eu gostaria de escutar as meninas falando. Você falou, agora não, de validação. Claro, você já está com quantos? 50 anos? 55? Botox, mais ou menos Botox, isso. 55. Mas quantas palestras que você já deu na vida? Quantas exposições em público você já teve? 10 mil. Se a gente pensar o começo... não. O quanto foi o cão. era importante. Agora, se fala muito hoje, Paulo e Nath, sobre a ansiedade na infância, de crianças, né? Inclusive com diagnóstico. Né? Ansiedade de separação, aquela questão de ir para a escola, aquela questão de comprometer diretamente a questão da autonomia da criança. Como é que vocês veem isso? Ansiedade na infância? Bom, isso tem muito a ver com os pais. Pais preocupados e superprotetores geram filhos ansiosos. E aquela situação da mãe ansiosa fabrica um filho ansioso também? Gera essa sensação de perigo iminente. Então, leva um guarda-chuva, leva uma blusa, cuidado com as pessoas. A criança, ela sente assim, poxa, o mundo é perigoso. E eu não tenho o que é necessário para me cuidar, porque a minha mãe está o tempo todo me falando o que fazer. Então, eu estou vulnerável. Enquanto eu estou com a minha mãe, me sinto até um pouco mais seguro, mas sem a minha mãe, completamente inseguro.
Então, pode ser uma das causas da ansiedade de separação e também, fortemente, uma ansiedade na idade adulta. E a gente vê muitas vezes comprometendo isso na escola, ou então aqueles pais, por exemplo, que colocam os filhos para fazer tudo, né? Então ele estuda de manhã, à tarde ele vai para a escolinha de futebol, à noite ele vai para natação, no outro dia ele faz inglês. E aí você falou daquela questão do rendimento, da produtividade, isso tem a ver também, Paulo? Com certeza, porque essa criança ela está sendo ensinada que ela tem que produzir, que ela tem que entregar e desempenhar um papel altíssimo. Ela é muito exigida, então parece que nunca é o suficiente, ela não pode errar, se torna perfeccionista. E aí a tendência é chegar na idade adulta... Ansioso. Imagina a primeira entrevista de emprego, ou de repente será um processo seletivo. Uma catástrofe. Ou a perda, né, de repente, na própria adolescência. O que você acha disso, Rodrigo? Sobre o que? Sobre a ansiedade? Sobre essa questão aí, as crianças vindo nesse ritmo, né? E aí chega na adolescência, idade adulta, em como? Eu acho que os erros, eles são, como dizia a Clarice Spector, os erros são fundamentais, eles nos disseram. Eu entendo que os pais têm essa preocupação, mas assim, a frustração ela é fundamental, os erros são fundamentais. Eu acho que é uma utopia nossa, assim, de acreditar que é o melhor sempre, mas a utopia nossa que não vamos errar, que não vamos... acho que é a fase de errar, é a fase do adolescente brincar, mas ele pode passar em primeiro lugar, mas ele tem que jogar bola, cara. E é permitido ele errar. Poxa, e se ele não errar, por que nós temos tantos hoje adolescentes complicados com as suas frustrações? Porque quando passaram, você falou, os pais super protetores, não, vem aqui, não vai tocar, não vai passar. O primeiro relacionamento que dá errado, quantos meninos já tentam tirar a vida? Já pego frequentemente isso aí. Eles, não sei qual é a tua experiência, qual a experiência tua, mas assim, poxa, tu percebe aí aquela subproteção dos pais, né? O cara nunca teve uma frustração, a primeira frustração que ele vê, o buraco é enorme, uma coisa assim, absurda. E foi só um pé na bunda. Quem nunca lembra do primeiro pé na bunda que teve? Você lembra do primeiro? Eu lembro do primeiro, cara. Eu queria morrer. Pô, assistia Lanterna dos Afogados. Não, escutei, né? No quarto escuro. Meu Deus do céu! Assim, você lidava com a corte trancado no quarto escuro, cara. Lanterna dos Afogados, Guns N' Roses, Rock 7. Tu ficava ali na semana depois. Ia pra sempre, pô. Agora foi um gatilho. Né? Então, olha só. Nós estamos falando, gatilho. Paralamas, cara. Tempo que o... Lidava com a fossa assim, não. Era fossa o nome que se chamava pra isso. Pô, tu levava um corte, cara. Cortaço. Ligava na rádio, dedicava música. Nossa, cara. Peça cantando. Esse negócio. E as gurias eram sádicas, cara. As gurias na minha época, elas tinham prazer de dizer cortava e tal. Então, só que olha só, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu puxei essa questão da infância justamente porque o Rodrigo trouxe essa questão dos pais, né? Olha só, Paula, eu tenho que monitorar, porque veja bem, eu não deixo os meus filhos brincar na rua, cara. Eu levo meus filhos para a escola. Só que eu fui de uma geração que me criei solto. Eram outros tempos. Eu saía de manhã e voltava só à noite. Aí eu fico pensando, tá, beleza, por que esses pais que nem eu, né, são tão ansiosos com relação à proteção dos filhos, fazendo com que os filhos se tornassem ansiosos, se nós não aprendemos essa ansiedade? Como é que você vê esse conflito, Paula? Outra questão também, hoje em dia, é a questão da tecnologia, da internet. Então. Hoje os estudos eles já demonstram que o uso excessivo, que é o normal hoje, né, de tecnologias pelas crianças, coloca elas numa predisposição muito maior a desenvolver ansiedade e depressão. Né? E também dos adultos. Né? Então a gente fica aqui no celular... ouvindo muita história triste, não? Nossa, você não tem noção. Então será que daí isso cria esse trauma teu, por exemplo? Não, a questão... Não, veja bem, olha só. Não, sim, porque tu só ouve coisa, olha, foi roubado, foi raptado. Porque no Brasil não é tanto, mas na Europa é muito comum criança ser raptada. É muito comum. A mídia faz... mas... Mas você vai correr esse risco? Se eu for contar a minha... se eu for contar aqui a minha história, cara, eu era hard, tipo assim, cuidado com o homem do saco. O homem do saco tem crianças esquartejadas. Tem uma Kombi que passa aqui no bairro Nova Brasil. Você quer mais terrorismo do que isso da minha época? E aí o que acontece? Aí talvez essa explicação, né, Paulo? Esses caras que não tinham a ansiedade dos pais, mas eram vítimas de terrorismo.
O ovo do Faco. É bom, né, cara? E aí agora o que acontece, né? Pô, nem tem mais essas pessoas, esses andarilhos que andam com um saco nas costas. Na minha época tinha. Findeca no Brasília, tem problema. Mas a questão é, a ansiedade hoje, ela está... E é legal você falar sobre a tecnologia, Paulo. Porque, por exemplo, numa época anterior, não se via falar de uma palavra chamada tédio. Se fala muito hoje. Ah, que tédio. Cara, o que você entende por tédio? O que é o tédio hoje? Teoricamente falando, você tinha lá um pedaço de lata com um barbante e você fazia um brinquedo. Hoje você tem um monte de tecnologia e não se falava que se tinha tédio antes, mas hoje tem tédio. Então esse tédio, eu não sei como vocês interpretam isso, mas é um causador de ansiedade para os adolescentes hoje. É um hoje. cérebro viciado. Não é? Porque ele está acostumado com receber informações o tempo todo. Ele está o tempo todo sendo estimulado. Pelas tecnologias, por tudo que isso proporciona. Então, antes, você brincar com um brinquedo de barbante era algo que entretia. Mas hoje não, porque esse cérebro ele recebe tanto estímulo que aquilo ali é totalmente desinteressante. Mas aí que tá, Paulo, olha só. Isso... Mas vem pela comparação? Então, mas que estímulo é esse? Que estímulo é esse? Por exemplo, se você colocar uma criança dentro de uma sala cheia de brinquedo palpável, é um estímulo. A criança vai interagir com isso. Mas que tipo de estímulo é esse que a gente tem a toda hora recebendo notificação no celular, ou recebendo, sei lá, um joguinho novo, ou recebendo aqui, tem um tablet, celular, com PlayStation, barulho, tal. cores. Que tipo de estímulo é esse? Que diferença tem você interagir com um brinquedo palpável e ter uma tecnologia dizendo sempre, tem uma notificação aí, o teu amigo tá te chamando. Parece que alguém tá te cutucando você assim. É interessante. Tem alguém querendo dar atenção pra você. Isso. Você tem algo a dar pro mundo. Faz 3 horas As curtidas são validações. Tipo, os likes são validações. Eu sou importante. É um constante lembrete do quanto eu sou importante, do quanto eu tenho... Por um cérebro infantil, exato, em desenvolvimento. Do quanto eu sou importante, do quanto potencial eu tenho, o que eu posso dar pro mundo. Às vezes vem dali a validação que eu não recebo em outros ambientes que eu preciso. De pais extremamente ocupados, dessa cultura de perfeccionismo, de tenho que produzir, tenho que dar conta. Então, antigamente existiam os pais que eram... não trabalhavam, desgastavam-se muito, mas não eram jornadas loucas, tinha um sábado, tinha domingo. Hoje então, chega a demanda na clínica de pais que não conseguem parar. Tem que sair de madrugada, tem que largar o almoço no meio, não consegue levar o filho na escola, ou consegue, mas tá ali com o celular na mão, o filho tá ali atrás pedindo, conversando, mas é uma conversa... Não tem olho no olho, não tem essa troca. Pois é. Então, e essa ansiedade, eu tô escutando você falar, Nath, então por isso que é tão fácil, de repente, você enganar uma pessoa pela internet. A gente vê, por exemplo, muitos pedófilos que acabam conversando com crianças, com adolescentes, e acabam enredando eles. Antes você tinha muito aquela questão nas escolas, na saída das escolas, né? Aqueles caras assim que acabavam abusando das crianças. Mas hoje a internet ela está justamente a esse serviço de você enganar as pessoas, né? Com perfis falsos. Mas o que está por trás desse engano? Eu acho legal o que você tem falado ali, Nath. Essa busca por aprovação, ou essa questão, por exemplo, de eu me fazer existir por um elogio, por um like, por um comentário, você acha que isso causa ansiedade ou por causa da ansiedade? O que vocês acham? Eu tenho uma questão. A internet ela é um mundo de possibilidades. Lá eu posso ser perfeita, eu posso ser quem eu quiser. Os avatares estão aí para isso. Eu posso criar um perfil onde eu só divulgo os prazeres da vida, o lado bom, as minhas facilidades, aquilo que eu sou boa, aquilo que eu produzo, os filtros, exato. E isso pode, inclusive, ser gerador de ansiedade social, porque quando eu preciso me encontrar com o real, com os olhares reais, com as críticas reais, eu não consigo. E não tem repertório comportamental para isso. Exatamente, eu não sei como me portar, eu não sei como reagir, eu não sei como é ser frustrado com um olhar de não aprovação. Ou com um olhar de julgamento. E começa a viver ali no online.
Exato. Então, a internet, se parar pra pensar, ela é um lugar extremamente convidativo. Porque lá tu pode realizar... Quando você olha o perfil de outra pessoa, vem a comparação. Exatamente. O teu perfil tá ali todo perfeito, né? A vida perfeita. Aí você olha o perfil do colega. A vida perfeita também. Ah, mas esse aqui tem realmente essa vida aqui. E a minha vida não é assim. E então, aí? o que eu faço? E ali, hoje em dia, tem muito mais perfis vendendo coisas do que de pessoas. Então, é um mundo do consumo que fica ali só gerando desejos. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais para conseguir comprar. E fico ali, preso no celular. Sim, eu chamo atenção porque o que vocês trouxeram até agora sempre pauta naquilo que você falou, Paula. Uma ansiedade de desempenho e uma ansiedade de aceitação, que é essa aceitação social, né, versus desempenho. No mundo virtual, eu tenho desempenho, porque eu coloco lá um produto que é aceitável, né, eu posso nem aparecer, mas sei lá, eu trabalho com imagens, ou eu, de repente, sei lá, crio um avatar, ou eu encontro um assunto para falar sobre aquilo, então as pessoas me admiram. Agora, quando eu estou lá presencialmente, pessoalmente, aí eu não tenho como criar um avatar, aí eu sou eu mesmo, e aí como é que fica? Você viu que esses E influencers... esse eu é imperfeito. É. Esse eu é imperfeito. E aí esse eu não sou aceito, né? Mas eu não chato. entro em contato com isso. Uhum. É chato. Essa semana um influencer acabou se suicidando. Um menino novo, que vendia algum tipo de produto, amendoim ou coisa assim, era Rodrigo o nome dele. Você olhava os últimos vídeos dele, tinha pedido de socorro, tinha atos falhos ali, só que era um menino que vendia uma imagem totalmente e que se esforçou, mas que não teve estrutura para lidar também com o sucesso. Né, o que acontece muito isso, o pessoal não tem estrutura, vai crescendo e estoura, viraliza no vídeo, né, e acaba se tornando perfeito, porque é o pessoal querendo, fazendo trocas com relação a patrocínio, aquela coisa toda, mas não tem uma estrutura. É um cara que até ontem estava vendendo amendoim e de repente ele se viu no mundo real, no mundo virtual, mas no mundo real, que as pessoas se aproximam por interesse, que as pessoas são más, que as pessoas são invejosas, que as pessoas são problemáticas. Ele se suicidou, não deu conta da pressão. Talvez erro da equipe toda que, poxa, precisa um acompanhamento psicológico, precisa um acompanhamento de alguém para se estruturar para lidar com aquilo tudo. Porque é difícil, você me lembra que quando eu fiz um vídeo no Facebook, fui no banheiro e voltei, deu 25 milhões de visualização. Naquela semana eu recebi ameaça de morte. Ameaça de morte de gente da USP, que dizia que eu estava falando sobre medicação, que não viciava. Eu falei que não viciava. E aqui é difícil, eu liguei para um amigo meu, que é neurocirurgião, eu falei, cara, eu falei uma besteira aqui. Porque você não espera também aquilo explodir. Meu Deus, o que eu fiz errado? Porque na hora eu falei, vou ser cancelado. Então, uma coisa aconteceu. Eu fui no banheiro, literalmente, 5 minutos e voltei. Eu estava num plantão entre um CAPES de Itapuá, sem meditação, sem vídeo, sem nada. Botei, vou falar sobre religião, fé e medicação aqui, para essa palhaçada, a pessoa tem que tomar um remédio e ficar bom e encher de saco, alguma coisa. Quando eu voltei, cara, eu fiquei apreensivo porque assim, era muita visualização, era muita coisa, começou a arrastar. Deu 25 milhões de visualização. E a tua vida muda, de repente a tua vida muda, todo mundo te conhece. Sim. Todo mundo, você é uma pessoa pública, todo mundo vai olhar o teu comportamento, as questões todas. E eu comecei a receber ameaça, e meu telefone estava lá, não sei por carga das águas, eu fui parar lá. Eu tive que trocar o telefone na outra semana. Eu apaguei o vídeo. Depois eu voltei com o mesmo vídeo, mas já estruturado. Mas se na época eu tivesse conversado com um amigo meu, ou dois explorasse isso aí, você estava estourando. É isso que o pessoal faz. E também, e se eu pudesse também conversar, eu não tinha apagado o vídeo. Eu apaguei. Eu falei, sério, eu tô machucando alguém, se eu tô falando uma besteira, eu vou prejudicar alguém, eu não quero prejudicar ninguém. Então tem essa estrutura toda, tem esse lado também da internet, que ele é e as pessoas, porque eu vi aquele Whindersson também, aquele menino que é talvez o youtuber mais famoso do Brasil, né? O quanto ele é depressivo, o quanto ele não dá conta, né? Eu atendi uma vez uma menina aqui, influencer de Joinville, né? E ela dizia assim, eu não dou conta. Todo dia tem que estar alegre, todo dia tem que postar um negócio. E não é o que as pessoas imaginam, elas esperam que isso é felicidade, porque vai ter um monte de validação social. Mas e a carga que isso traz? Sim. E o vazio que não preenche, né? Eu penso que nós vamos voltar de vez para o tempo pré-histórico. Escreve o que eu estou falando para você. Nós vamos voltar para o tempo pré-histórico em relação a relacionamento. Porque isso aqui... Não é que nós vamos voltar, nós sempre estivemos lá. Mas isso aqui nos dá uma utopia de dinheiro, de afirmação, de ser quem eu quero, perfeito, não ter nenhum problema, mas ele vai deixando atos falhos isso aqui.
vai deixando, as pessoas vão encontrando. Eu acho engraçado que às vezes o paciente uma vez falou pra mim assim, eu pensei que tu não sentia estresse. Eu falei, tu não me viu como eu fico brabo, o quanto eu fico irado, né? Mas voltando sobre a ansiedade, que tu viu uma viagem geral, né? Eu? Tu, pelo amor de Deus, foi parar lá, vai parar na savana, novamente. Não, nós estamos sempre lá. A questão da ansiedade é justamente isso que elas estão colocando desde o começo, assim, ó, essa questão da validação, né? A validação causa ansiedade. Por quê? Porque você espera ter um lugar que as pessoas podem te dar, e aí essa falsa ideia de você ser famoso. Sabe aquela tal história? 100 pessoas. 99 pessoas te admiram, dizem que você é boa. Um das trevas chega lá e fala pra você: o que você tá fazendo aí? Você é ridículo, cara. Você tá falando um monte de besteira, meu. Te detona. Você desconsidera os 99 que te elogiaram e você foca naquele cara ali. Aquele cara acaba com a tua vida. Por quê? Não, falta autoconhecimento seu, né, cara? Porque o nosso cérebro, ele tá programado para sobrevivência. Então, nós vamos ter sempre essa tendência de focar no negativo. Porque pro seu cérebro, aquilo ali pode ser uma ameaça da tua vida. Então, você tem que resolver. Né? Os outros 99 estão resolvidos? Não, mas tem um que tá ali me ameaçando. Mas não é real, porque a tua vida não está em risco. E se você não tem estratégias de resolução de conflito, esse cara das trevas é o único que vai te derrubar e aqueles 99 não vão conseguir. O nosso cérebro não está preparado para lidar com as adversidades da rede social. Porque vem toda essa validação, lá não aparece o número de pessoas que descurtiram, que desaprovaram, só tem as curtidas. E se alguém te ofende nos comentários, o próprio Instagram bane a pessoa. Agora eu vou pegar, não é alhures, tá? Aproveitando a deixa da Paula. Se falar hoje, eu ouvi falar isso algumas vezes, Paula, não sei o que vocês acham disso, Nath, também. A tal da positividade tóxica. Que você falou assim, que na internet tem lá os likes, né, as curtidas, mas não tem aquelas pessoas, tem lá aqueles que, mas não tem aqueles que que não te reforçam, vamos dizer assim, né? Essa positividade tóxica, que tudo vai dar certo, não, né? Amanhã, não sei o quê. E aí? Aqueles Instagrams de frases, então, né? Que tudo tem que estar bom, que tem que agradecer. Nem sempre a gente tem que agradecer, né? Às vezes a gente não está bem com o que aconteceu, e aconteceu algo pesado na nossa vida. Então não é verdade. Mas isso causa uma sensação de que nós devemos estar bem. Né? E uma autocobrança, porque se eu não estou bem, por algum motivo tem algo muito errado comigo. Sim. E talvez isso seja uma das estratégias, talvez, equivocada de aliviar a ansiedade, Paulo? O que você acha? Essa positividade de que vou botar fé aí, quando não acontece... Na verdade, isso acaba piorando o caso. Eu tô com um problema? Não, então eu vou focar aqui na gratidão, eu vou... Pois é, vou negar o meu problema, ele tá aqui. Mas eu nego ele, porque tá tudo bem, a vida é maravilhosa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, vou olhar pelo lado positivo, e eu não resolvo. E o que eu vejo, aí vem as estratégias, né? A gente fala muito isso em psicoterapia. 7 passos. Não, pois aí que tá. Porque assim, se você não entender a causa, e nós estamos falando de causa aqui, né? Se você não entender a causa, aí você vai pro yoga, você vai pra meditação, você vai fazer retiro. Você vai fazer retiro espiritual. Peraí. Tu vai na terapia agora. Volta alguns segundos atrás e vê o que eu falei. Estratégias para aliviar a ansiedade. Se você não entender as causas, aí você vai para um retiro espiritual, aí você vai para as cataratas do Himalaia, você vai fazer meditação com o teu cachorro lá no pico vai para uma imersão. E aí o que acontece? Por que aí essa é uma pergunta incisiva. Por que isso não resolve de fato, Paula? Porque não vai na raiz. Acaba sendo algo que continua mantendo o problema. Então, traz aquela sensação de bem-estar. Os coaches ganham dinheiro pra caramba. Traz a sensação de bem-estar, mas ela 3 não dura. 3 passos para você aliviar a tua ansiedade. Vem, arrasta aí. Mas eles podem falar o que eles querem. Eles podem falar o que eles querem. Nós não podemos falar. Então. Nós somos pautados diante de uma lei, de uma norma da ciência. Você pode dizer, o coach ele pode falar o que ele quiser. Nada contra os coaches. Esse coach ótimo, tá, gente? Assim, vocês entenderam a parada, né? Nada contra. Existe cara que é formado em administração em MBA, o cara é bom.
A palavra coach é americana, é um CEO, um cara que domina bem, que é estratégico. O que aconteceu foi essa popularização de coach. Qualquer Zé Ruelo hoje é coach. O cara nunca quebrou uma empresa, o cara nunca teve um problema com família, e o cara fica dando conselho e pitaco pra vida dos outros. Não, mas o que eu entendo? Né? Aí você pode falar, Paulo, como é que os coaches, Nath, como é que os coaches eles entenderam a parada? Imagina, eu perguntei para um jogador de futebol, numa escolinha, eu perguntei para ele, você joga melhor se o treinador, você olha para o lado do campo e o treinador tá lá berrando contigo, pá, volta, pega, pá, chegar, ou aquele treinador que tá ali só olhando, o cara falou, não, eu jogo melhor, o cara berrando, eu só vejo o cara tá berrando, tá chamando meu nome, eu fico mais, cara, o coach é isso, velho, eu tô dizendo, vai, vem cá, vai. Ele tá berrando no teu lado. Enquanto tu olha e tem um bicho berrando no teu lado... porque daí eu preciso só exexutar, eu não preciso pensar sobre isso, então, eu não preciso racionalizar. Não é doloroso. Ele só faz barulho, cara. E as pessoas precisam de barulho pra continuar. O problema é que quando esse barulho não tem, aí eu fico perdido. Uhum. E tem uma questão aí, porque a ansiedade ela gera desconforto. Claro. E aí vem as estratégias evitativas, porque eu não quero ir lá no foco do meu problema, eu não quero, porque procrastinação, Nath? A procrastinação é uma estratégia de evitação, eu perder o meu foco, eu fazer a autossabotagem, multitarefas, é tudo uma forma desadaptativa de você lidar com a sua ansiedade. Sem falar em cigarro, álcool. Sim. Aí entra todas essas questões aí da dependência, né? O pod hoje em dia. Sim, que é aquele alívio. Mas do que nós estamos falando? A ponta do iceberg. Não é? Aquele cara que é super produtivo, ele fala assim, não, se eu parar, eu não dou conta, eu tenho que... E aí o cara tá... E por isso que a aposentadoria... Caminhando pro burnout. A aposentadoria é o Deus não acuda muitas pessoas. Por quê? Porque aquilo era o mecanismo de defesa para lidar com a ansiedade. E aí? Às vezes as pessoas usam o trabalho como uma fuga, o estudo, o relacionamento, o pet. Existem várias formas de você evitar... Pet, hein? Tenho 7 pets. Quer ver um cara... aí que tá. Quer ver um cara, um profissional para criar uma estratégia de trabalhar dia e noite para lidar com a ansiedade? O médico. O cara faz plantão praticamente 24 horas. É porque ele já sai da faculdade com a ideia de que ele tem que ter uma BMW. Essa ideia. A produtividade que a Paula falou. Aceitação social. Aceitação. Uma vez o cara falou pra mim, por que você não tem uma BMW? E era um empresário de Blumenau, um grande amigo meu, eu falei assim, cala essa boca. Assim, quando eu me lembro até hoje, quando um caminhão bateu atrás da minha Amarok, foi o único carro que entrou no meu coraçãozinho, assim. O homem tem essas coisinhas. O coraçãozinho. Foi o único carro que entrou. Eu fui lá e comprei um Up na outra semana. Cara, meu Up era maravilhoso. Meu Up era... que diferença, hein? Um TSI, cara. Do Amarok pro Up. Um carro bateu atrás de mim, um caminhão bateu atrás de mim, eu quase faleci. Eu estava indo para o CAPS São Francisco, né? E o carro saiu, eu bati a cabeça, saiu, deu PT. E aí, na outra semana a Delta me ligou. A Delta que me ligou e falou assim: os dois temos uma Amarok para ti, outra uma branca. Eu falei, não quero. Só que para mim foi eu estava lendo aquele livro Contentamento do Dalai Lama com aquele padre, e muito bom, assim, poxa, deu um insight assim, cara, eu tenho que estar bem, feliz. Eu gostava da minha Amarok. Mas o Up, nunca teve um Up, né? O Up, cara. O cara fala do meu Fusca, tu não cabe no Up, cara. Era TSI, cara, fazia 210. Os caras dando luz alta só levavam o guasco, porque ele vai embora, ele pisa, ele faz 18 litros, mas ele corre assim, ele bota 210 na hora. Eu fui daqui a Tubarão 2h30. Não tenho nada, não tenho nenhum orgulho disso. Vou comprar um Up agora. Não, porque isso me estimou muito. Eu tenho que tirar o banco da frente, sentar de trás. Estão patrocinando. Não, cara, assim, é um carro assim, custo-benefício e rapidez e para estacionar, ele era prático. E assim, ele é prático, ele é muito bom de motor, que o meu era chipado. Então, assim, ele botava 200, assim, ele parecia que saía já em turbo de NASA, assim, de Apollo 11. Mas o que fez você não voltar para o Amarok? O medo do acidente, novamente? Não, a Amarok me salvou. Pois então, mas você falou que... Porque eu estava contente com o Up. E assim, a guria queria me forçar a comprar outra Amarok. Eu falei, não, moço, muito obrigado. Eu estou muito contente com esse Up, tu não faz ideia. E não é a finança, porque tinha o dinheiro do seguro. Eu falei, não vou entrar nesse jogo de vocês aí. Pra que eu quero? Pra que eu isso aí. Vai me validar? Assim, eu já tive uma BMW, eu acho maravilhosa, acho linda. Porque eu tenho um carro grande hoje, eu tenho medo de acidente. Eu tenho medo de acidente, porque já levei uns traumas de acidente. Mulher batendo atrás de mim, umas 3 vezes já.
Esse foi um homem. Mas assim, eu na boa, indo uma vez pra igreja, mas o cara, a mulher me deu atrás, cara. Só bate nele, ele não bate ninguém. Sério, eu bati uma vez numa pessoa só até hoje. Mas assim, levei, e tu tá na boa, nem vai apanhar nem sai de onde, né? E leva aquela chicotada. Então, essa questão do trânsito também gera ansiedade. Eu acho Gera que. ansiedade? Agora, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Graciosa aqui direto. Então, cara. o ovo ou a galinha? Na boa, passando com a família, vem aquele caminhoneiro lá e atropela todo mundo. Só que, aí que tá, mas veja bem, a Paula falou. Tem causa, pô. Tem causa. Claro, não, a causa. Fala. O ovo ou a galinha? A Paula falou sobre essa questão da dependência, né? Sem contar que algumas pessoas usam algumas estratégias disfuncionais para aliviar a ansiedade, como, sei lá, a dependência de álcool e outras substâncias relacionadas a isso, ou até mesmo a compulsão alimentar, que também é uma questão da ansiedade. Só que, e é legal perguntar para vocês duas isso. Hoje a gente vê, a Nath trabalhou nesse contexto, sabe muito bem também a questão lá da delegacia. Como que vocês analisam hoje, e a gente estava falando em off, né, sobre essa questão da figura masculina hoje, relacionados à virilidade, relacionado a toda essa questão da segurança de si, pelo contexto social, não colocar ele naquele centro como se tinha antes, numa cultura machista e patriarcal. Mas hoje, por exemplo, a ansiedade que muitos homens eu percebo, Paulo e Nath, do medo do fim da relação. Essa semana eu ainda conversei com um paciente que ele está com um problema no casamento, e ele falou assim, cara, se a minha mulher me deixar, eu não sei o que eu faço da minha vida. O cara ficou desesperado na terapia, Rodrigo, quando eu criei uma hipótese da mulher dele poder deixar dele. Ele ficou descontrolado. E ele ficou literalmente, ele queria levantar do sofá falando, isso tá fora de cogitação, isso não pode acontecer. Então assim, esse cara me preocupou, porque do jeito que ele falou, ele não consegue viver sem a mulher dele. Independente. E sem contar aqueles casos extremos que a gente vê de feminicídio, de violência contra a mulher, que a gente sabe que é por falta de um fim do relacionamento. Como é que vocês percebem isso? Essa ansiedade de separação, vamos dizer assim, de uma relação marital? É aquele pensamento disfuncional da catastrofização. Se algo acontecer, será uma catástrofe, será o meu fim. Se o meu chefe me demitir, será o meu fim. E aí, como o Rodrigo falou, que muitas vezes a pessoa não tem o preparo emocional e acaba vindo a tomar uma atitude mais drástica. Sim, se ele fosse talvez acompanhado, monitorado, ele viria que haveria outras possibilidades. Que às vezes uma perda, um relacionamento é uma oportunidade ótima que Deus está abrindo para ele, ou o universo abrindo para ele, como ele crê, né? Ou qualquer outra coisa abrindo para ele. E mudar essa percepção. E se não desse errado, ele não chegaria lá, né? Eu me lembro até hoje, já falei para vocês, eu trabalhava na Tupi, cara. Empresa Tupi, eu tenho curso técnico em qualidade, fiz faculdade de religião, trabalho na Tupi, estou até hoje esperando a vaga de qualidade. Até hoje, cara. Hoje eu atendo como médico toda a Tupi. Assim, mas por quê? Porque nós somos criados nas nossas crenças limitantes. Você tem que trabalhar numa empresa, você vai ganhar, olha, o plano de saúde, você vai vai fazer 4 kitnet e vai comprar uma casa na Barra do Sul e vai se aposentar, né? E a gente criou sempre assim, porque isso é uma qualidade de vida, isso é segurança, é uma utopia, porque a tua casa que vale 1 milhão, se der uma quebra na economia no mundo, vai valer 100 mil, 50 mil, né? Não temos controle sobre nada. Não temos controle sobre nada. E a gente trabalhou durante muito tempo nisso. E aí eu queria matar o meu chefe, porque um dia ele contratou um cara de fora. Ele contratou um cara de fora. Eu falei, que filha da mãe, desgraçado, filho de uma égua, filho de Gadara, filho de demoniado. Eu ficava puto com ele, porque, tipo assim, brabo, porque ele justamente contratou um cara de fora. Só que eu fui entender que o universo, cara, se não fosse aquela porta fechada ali, para mim foi difícil, porque eu estava esperando, estava me preparando, fiz um curso técnico de qualidade. Aquela vaga na qualidade, que era uma vaga legal, podia se tornar engenheiro de qualidade, mas ia chegar um salário X. Eu queria virar diretor da Tupi? Não. Mas ia chegar gerente, talvez, não sei. Uma ótima empresa, uma excelente empresa. E trabalhei durante 2 anos. E fiquei naquela crença limitante. Por medo, porque o mundo é complicado. A gente vem numa crença de que isso é estabilidade. Você tem 3, 4 casas alugadas, você tem uma poupança, e não há nenhum problema nisso, tá, gente? Tenha, que Deus abençoe você 10 vezes mais, possa ter umas 50 casas alugadas. Mas se você for concorrer hoje, perguntar a qualquer investidor, vai dizer, não compre casa, alugue e invista o dinheiro. Só estabilidade é felicidade. Sim, que é o que é a melhor coisa que nós temos para fazer hoje, é viajar, cara.
É viajar, cara. Ano que vem eu vou comprar um trailer. Já decidi. Gostando, não gostando, sendo meu amigo ou não. Vou comprar um trailer. Eu quero levar todos os meus cachorros junto. Chega. Vou comprar um trailer daqui 60 anos. Daqui 40 anos. Não vou comprar um Mas trailer. você tá numa posição já que você tomou o controle da sua vida e você toma as decisões que são melhores para você. Sim, porque assim... Você já não deixa que o mundo te influencie a fazer o que é melhor para ele. Porque o que o mundo quer? Que você compre bastante, que você trabalhe cada vez mais, que você seja influenciável. E o que o mundo não quer? Que você seja feliz. Eu tô voltando todos os trailers, já olhei todos os trailers, todos pode imaginar assim, porque uma pessoa completa não compra, uma pessoa completa não precisa de bens, uma pessoa... Só que isso é complicado porque a gente é bombardeado por amigos. Quem falou pra mim comprar uma BMW porque eu tava andando com um carro que não era médico, era um amigo meu, cara. Era um cara empreendedor, né? Assim, eu falei, cara, mas por que eu gosto de comprar uma BMW? Quer dizer que vai melhorar meu curso, meus pontos? E você viu, ele não ficou satisfeito, a vendedora não ficou satisfeita, ninguém estava satisfeito com a tua escolha, mas você estava. Meu Deus, cara, você não teve um... Isso não é libertador? Meu, cara, eu escolhi. Mas a ansiedade, ela está interligada, é uma questão sistêmica, porque vamos pegar o teu caso. A vendedora que queria te oferecer o Amarok, se você comprasse, ela ganha uma comissão melhor com o Amarok ou com o Up? Não. Certeza, sim, certeza. E aí o que acontece? Aquela projeção, muitas vezes, aí é uma questão psicológica. Se eu falar pra você, pô, por que não tem uma BMW? Cara, não é que eu quero realmente que você tenha uma BMW. Eu quero que você não tenha justamente pra mim falar que foi pra você ter. Porque se você tiver, eu fico com inveja. Porque é a comparação. Eu preciso exaltar a tua imperfeição pra dizer que eu tenho o remédio pra essa tua imperfeição. Eu tenho a solução. Ou pra frustrar você dizendo que você não é tão bom assim porque você não tem uma BMW. Senão não movimenta. Porque vamos pensar, o que seria das empresas de cosméticos se elas ficassem exaltando o quanto o corpo humano com suas imperfeições é belo? Sim. O que seria das celulites? Se eu ficasse dizendo, nossa, mas é lindo, uma mulher com celulite é muito gostosa. O que seriam das empresas que vendem produtos para diminuir a celulite? Eu preciso dizer que aquilo que você tem é péssimo, é horrível, para poder ter a solução, para te vender essa solução. Aí imagina, porque daí isso, beleza. Existe uma parcela de população que consegue comprar essa solução. E a parcela que não consegue? Vai achar meios para conseguir isso. Vai se matar de trabalhar, vai se matar de estudar, vai se cobrar, vai se autocriticar. Gerando ansiedade. E qual que é o problema agora? A gente falou um episódio atrás sobre gestão pública, políticas públicas, né? Se a gente está falando de um país que é o país mais ansioso do mundo, e a Paula pode falar isso também, porque essa é a especialização dela, qual é a pessoa mais sugestionável para você implantar memórias ou para você dominar? Uma pessoa ansiosa. Ela é sugestionável. Então é uma pessoa ansiosa, ela se deixa facilmente se convencer, né? Ela se convence facilmente, ela aceita as ofertas muito... Por que as pessoas, por exemplo, compram coisas e se arrependem depois? Compram na impulsividade, elas são facilmente de serem enganadas a partir de, sei lá, de seitas religiosas. Você doa, você dá coisas, depois você se arrepende. Então a ansiedade, ela tem uma causa, ela tem uma consequência terrível. Não é só uma questão psicológica, é uma questão material, é uma questão de aceitação social, como você falou, Paulo. Então a gente está falando, quando as pessoas nos procuram, a maioria dessas pessoas já estão envolvidas em dívidas pra caramba por conta da ansiedade, já perderam a família por conta da ansiedade, já tiveram problemas de relacionamento no trabalho por causa da ansiedade, não consegue se dar bem com os filhos por causa da ansiedade. Então quando a gente fala de algo assim, é algo extremamente bombástico, que a gente percebe que pessoas ansiosas, e qual que é o problema, né? E aí nós terapeutas, tomar muito cuidado como você trabalha uma pessoa dessa, porque dependendo do processo terapêutico, ela sai da primeira sessão te colocando no colo. Pô, esse cara é bom, porque aí onde que entra a efetividade do coach. Por que o coach ele realmente tem tanto sucesso? Ele dá os caminhos da pedra. 3 passos para você se livrar das dívidas. Pô, tudo que eu quero, cara. 5 passos para você arrumar o teu casamento. Vem aqui, me segue, eu te ensino. Cara, isso é um prato cheio pro ansioso. Ele não consegue resolver os problemas dele. E tem um cara que diz como é que é. Bora, meu! É só seguir esses passos? É só fazer isso? É só acordar de manhã, olhar no espelho,
bater no rosto e falar que e pronto, cara. Eu não sou ansioso. Mas o corpo não consegue mentir, né? O corpo não consegue ele sabotar por muito tempo. Ele vai apresentar os sinais e sintomas de um quadro de ansiedade. Ao ponto de tomar decisões por impulsividade, comprar uma coisa sem necessidade, vai descontar na alimentação. A maioria tem problemas com a alimentação. Olha só. Insônia. Não tem como mentir para tua insônia. Eu não sou ansioso. O pessoal fala assim, eu não sou ansioso. Não dorme. Não dorme. Pô, que bom. Imagina se tu fosse, né? E hoje eu já estou no humor negro que você falou. Imagina se tu fosse, né? Que bom, né, que você não é ansioso, né? Fuma uma carteira de cigarro, né? Isso é domínio próprio mesmo, né? Fuma por cá, por conta. Eu quero enriquecer a Souza Cruz. Então, assim, o teu corpo está refletindo. Está dizendo o que você está negando. Literalmente isso. O teu cabelo está caindo, hematomas por todo o corpo. Mas não é cedo, a mulher faz uma queixa contra o teu marido, contra a tua mulher, que tu está apanhando. Como é que tu está tendo um monte de hematomas aí no corpo? Opa! Nós não conseguimos segurar o sistema simpático ainda, né? Ainda não. O sistema simpático você não consegue segurar. Você consegue segurar? Não consegue. Nós estamos falando com a Nath sobre... e é bom pegar essa gueixa também, que é um outro problema. O pessoal ansioso, ele tem muito problema com relação ao relacionamento sexual dele, né? O fato. Então, o homem ele é muito machista, porque, com todo respeito, vocês mulheres, mas mulher, se ela quiser, ela pode fingir. Homem não tem como fingir. Ainda não sei. O Viagra dá. Então, mas assim, todo mundo pensa que é mais difícil pro homem nesse sentido, porque ele não tem como fingir. Mas a mulher não tem como. Mas a mulher também não, porque daí essa mulher ela não lubrifica. Assim. Essa mulher ela tensiona, essa mulher desenvolve vaginismo, assim, essa mulher sente dor. Não, tudo bem. Se for já um relacionamento mais sério, sim. Olha só que doideira. Mas assim, o homem, qual é o problema dele? É ele broxar, né? Ou ele não ter, ou ele sofrer impotência. Ou até ele tá tão empolgado com a situação que ele vai todo animado, e não é nem porque a situação, ele tem atração, tem tudo, mas ele desencadeia um medo, uma fobia, e eu não vou dar conta, e... Um vício em pornografia. Isso em pornografia, uma série de coisas. E isso acaba o quê? Prejudicando ele, ou tendo ejaculação precoce, que acho que é a pior de todas ainda, porque é quando a mulher se prepara toda... Né? Eu penso que deve ser o mais comum, né? A ejaculação precoce ou a impotência. A impotência. A impotência. Disfunção erétil. Isso. Porque o que acontece? A pressão para eu... Aí, novamente, a pressão de eu desempenhar, a pressão de eu dar conta. Uma lenda. Isso. E existe um pensamento muito errôneo de que, nossa, é do ser humano, sei lá, ficar transando 30 minutos seguidos. Que é mentira. O homem saudável, ele consegue... A média natural é de 1,5 minuto a 2 minutos. Sim. Acima disso... Só tá ali fazendo um campeonato. Se eu for pegar lá, sair na rua e perguntar, quanto tu acha que um homem saudável deve aguentar no sexo? 30 minutos. 10 minutos, 1 hora, meia hora. Não, cara, é 1,5 minuto, 2 minutos. Passou disso, cara, tu tá muito bom, parabéns. Caraca. E olha a ansiedade, porque assim, algumas pessoas que eu acompanho... Ela tá falando um processo de finalização. Não, mas peraí. Olha só, algumas pessoas que eu acompanho, eles não têm problema de ereção, muito menos de aguentar a ejaculação quando estão vendo pornografia. Uhum. Não tem problema. Aí o cara vai no médico, ele acha que é uma questão orgânica. Não, o cara passa horas se masturbando na frente do filme pornográfico. Vai pro parceiro ou pra parceira, não dá conta. Onde é que tá o problema aí? É porque daí eu não tenho um outro que criou expectativas sobre mim. Eu tô ali, é meu. Eu sou um voyeur, né? Exatamente, é meu. Não faço não tem pressão, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, eu imagino o que eu quero. Então, se o som tá muito alto, eu baixo. Se aquela imagem ali não tá legal, eu troco. Uhum. Agora, com o outro é difícil, eu não consigo controlar como o outro geme, como o outro faz barulho, como o outro transa comigo, me beija, me cheira. São coisas demais pra eu controlar. E aí, nessa busca de controle total, eu acabo não conseguindo controlar o que eu mais preciso controlar. Às vezes uma ereção, às vezes a ejaculação, que é precoce. Ou, inclusive, existem homens que sofrem de não ejaculação. Eles não conseguem ejacular. E qual será que é o maior problema que afeta o homem? Será que é as dívidas? Porque assim, o que mais pode mexer assim, com o homem para ele não desempenhar, fora todo o contexto da ansiedade, da genética, mas eu acho que o homem que deve mexer muito é dívida, boleto. O pior inimigo do homem é o pensamento dele.
São os próprios pensamentos. Mas esses pensamentos podem ser sobre dívida, sobre problema financeiro, sobre o que a minha mulher espera, ou sobre, putz, eu tô transando com essa mesma mulher a minha vida inteira, o que os meus amigos estão achando? Eu deveria ser o cara que pega todas as mulheres? Ou, putz, mas eu não deveria, eu deveria ser... Aí tem questão de moralidade, tem a questão do que as pessoas acham que é ser homem. A gente tá falando assim até de uma perspectiva um pouco machista, mas até como o Adilson mesmo falou, o medo intenso de perder a esposa. Exato. Do fracasso, né? Do fracasso, talvez seja essa a palavra. Como assim eu não vou controlar o outro? Como aí assim você ela vai me abandonar? O homem tem que desempenhar. Comparação, cara. A comparação é uma coisa terrível pro homem. Ah, pô, o meu vizinho tem um carro melhor que eu. Ah, o meu chefe já não sei o quê. Com tantos anos eu não sei... E aí você perde aquela noção de você estar no desempenho e você acha que você não é competente. Quer ver, por exemplo, assim, essa questão das relações pega muito para homens. Sei lá, você pega uma mulher bem resolvida, seus 40 anos, que é uma mulher que é independente, uma mulher que tem lá na sua casa, seu carro, tem um bom emprego. O que acontece? A maioria das relações que a gente percebe é essa mulher servindo de mãe para o marido. Por quê? Porque ela é essa pessoa segura e o cara inseguro vai se aproximar dela. E eu não tô falando disso aí. Quantos casamentos que a mulher é a mãe do cara? Tem 3 filhos e mais E aí você percebe que essa relação já não é de agora. Essa relação de um homem não conseguir, de uma certa forma, se colocar ali em paralelo com a mulher por conta de inseguranças dele, no trabalho. Quer ver? Não sei se vocês têm acompanhado vocês duas. Quer ver mexer com a autoestima do homem? Ele num relacionamento, a mulher ganhar mais que ele. Eu ia falar isso agora. Existem casamentos que, inclusive, chegam ao fim quando a mulher consegue uma ascensão financeira. Porque isso faz com que o homem pense... Claro, não é generalizando, não é todo casal que acontece. Mas é muito comum que aconteça que quando a mulher consegue essa ascensão financeira, o cara tem a sensação de que perdeu o controle sobre ela. Então, se eu perdi o controle sobre ela financeiramente, eu perdi o controle sobre ela sobre qualquer outra coisa. A qualquer momento ela pode me abandonar, ela pode me deixar porque eu perdi o meu valor sobre ela. Encontrar um cara melhor que eu. Exatamente. Segurança. E isso reflete, inclusive, em aspectos sexuais. Tem homens que não conseguem mais ter ereção. Porque a mulher começou a ganhar melhor, ou porque a mulher tem uma validação melhor na sociedade. E se ela é sua mãe, por exemplo, tem muitos casais que, o cara chama ela de mãe. E aí, mãe? O que tem pra comer hoje? É um problema. Esses são os piores, né? Que chama de mãe ainda. E aí, pai, né? Pegou lá, e aí, como é que você vai transar com o pai e com a mãe, cara? Não dá, né? Sim. Acabou a vida sexual. Então, olha só, se a gente for enumerar aqui tantas repercussões ou consequências da ansiedade, cara, a gente vai passar... Eu digo que você tratar a sua mulher como mãe, ele vai procurar outra. O livro de Judite fala isso. René Descartes. René Descartes. Rodrigo, e você como psiquiatra, como que você observa assim, essas interações medicamentosas? Com relação à ansiedade? Com relação ao tratamento psiquiátrico de ansiedade. Assim, a primeira opção minha para o tratamento de ansiedade é a atividade física. Eu faço, eu cobro. Assim, Perfeito. Eu faço. A primeira opção minha de tratamento para a ansiedade. Segunda é a terapia, é a psicoterapia em si. Né? Isso quem me conhece perfeitamente. Nós temos psicólogos na clínica. Eu sou um cara defensor da terapia em si, o quanto isso faz bem. E eu achei legal que esse final de semana eu fui numa igreja lá e tinha 2 psicólogas que trabalhavam na igreja. Olha a visão do cara, velho. A visão do cara foi fantástica. Assim, mas eu levei um susto grande, porque, tipo assim, é uma coisa que não... Elas têm lá, tem uma hamburgueria, tem uma livraria e tem 2 terapeutas. Porque ele é um cara de uma visão diferente, é formado em administração, enfim, é um cara fantástico, com uma visão diferente de excelência nas coisas. E uma TCC, né? E a outra era a Gestalt. Olha só que legal, cara. Tipo assim, até 2 opções. Disponibilizando para a população. Sim. Sensacional. E depois disso, então, tá trazendo prejuízo, não consegue dormir, não consegue. Geralmente quando eles vão parar no médico, né? Assim, não conseguir dormir, doutor. Porque talvez o primeiro sintoma dele da ansiedade que vai mexer assim com a fisiologia dele é a insônia. Né? Ninguém fica bem não dormindo. Me apresente uma pessoa que não dorme e fica bem. Não tem como. Afeta o teu dia, a funcionalidade dele. Eu queria não dormir, eu não consigo.
Assim, mas tem pessoas, cara, eu também. Eu não dormi 2 noites na minha vida. Às vezes eu vejo que o Adilson tá acordado. Eu queria que me desse uma insônia, assim, ele respondendo o WhatsApp 3 horas da manhã. Não acontece isso comigo. Inimigo do sonho. Do sono. Cara. Eu queria que me desse uma insônia. É possível isso? Não? Algo produtivo. Quando sua mãe morrer. Hã? Te peguei agora, né? Te peguei 2 noites de insônia na minha vida. Quando minha mãe faleceu, eu não dormi. Não consegui dormir, assim. E um dia, quando minha irmã teve um surto por depressão, não tratado, teve um surto psicótico. Aí aquele dia eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir, pegar o olho, em momento algum. Então, a insônia, ela é a procura. E assim, eu sempre falo, o problema do paciente, ele chega, vou tomar até quando essa medicação? Eu falei, cara, até tu ficar bem. Isso nós só vamos reduzir se você estiver fazendo terapia e atividade física. Mas isso Caso contrário, procure outro médico. E eu não vou reduzir porcaria nenhuma. Porque tu tá colocando o meu nome, tô estudando que nem um tombo aqui, para tu tomar uma decisão, vai na farmácia XY, vou tomar esse chá aqui de erva doce e vou parar, não preciso. Vamos fazer as coisas de forma correta. Né? Vamos começar. É começo, meio e fim. Mas essa insegurança eu recebo muito no consultório. Eu não sei se eu vou tomar porque eu tenho medo de ficar dependente. E aí eu faço todo... Fica dependente se você não entra numa mudança de estilo de vida. É mais uma dependência psicológica do que orgânica, né? E também não faz terapia. O Rivotril até hoje. O Rivotril é o mais famoso de todos, né? O Rivotril nunca fez medicação para dormir. Não é para dormir. Ele é um ansiolítico, ele abaixa a tua adrenalina do momento e relaxa e você dorme. Mas ele não foi inventado como indutor de sono. Só que as pessoas não querem tratar a ansiedade durante o dia. E às vezes o Rivotril é necessário, mas é necessário uma medicação para a ansiedade em si, que vai aumentar os níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina. E então, juntamente com atividade física, com terapia, com espiritualidade, não no sentido de religião, mas espiritualidade, seja meditação, seja reiki, seja o que você acredite, espiritismo, isso tudo vai fazer que as coisas voltem ao normal. E às vezes é necessário pedir a conta de uma empresa, terminar um relacionamento, E eu falo assim, filho, até aqui eu posso, agora é com você. E nem o psicólogo, nem eu, vamos dizer, se separa, manda o teu chefe pro inferno, porque tu tá aí ganhando esse salário de bosta, assim, às vezes ganha bem, mas um salário ruim, mas você tá tão doente, tá tão infectado, que você não consegue ver a oportunidade, a alternativa. E tá ali na tua frente. E tem uns legal quando ele sai, ele sai, poxa, olha onde eu tava, olha a situação que eu estava um trapo. Eu falei, pois é, cara. E nós estávamos todos aqui fora esperando você, e você é lá. Só que a gente não pode, tem coisa que é você que tem que tomar essa atitude. Então, eu não tenho o desejo de ficar dando receita para paciente, vir a cada 3 meses. Não, já passou essa fase da minha vida. Vem a cada 3 meses aqui e pega e gera um dinheiro, alguma coisa parecida. Então, tu vai embora daqui. Eu quero que tu fique bem e vai embora. Por quê? Porque eu quero dar oportunidade para outras pessoas. Para abençoar outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Porém, às vezes ficam muito tempo porque não querem mudar. Você bate numa tecla. E a terapia? Doutor, é financeiro? É financeiro ou é algo seu de trava? De querer mexer no entulho? Mas o que é mais caro? Você tomar um medicamento pro resto da sua vida? Ou você pegar e fazer uma terapia e se livrar? Enfrentar a verdade, acho que é mais dolorido para as pessoas. Mais caro. Isso é dolorido. Você mexer em feridas, tem que mexer, em perdoar coisas. É desconfortável. Dói, né? Por isso os coaches. Porque daí o coach vai lá e dá a receita da vida maravilhosa. Ele não mexe. Ele só diz, faz isso, faz aquilo. É a receita, passo a passo. Ele só dá anestesia, ele não abre. Ele não mexe no queloide. Tem que mexer nesse queloide, tirar esse queloide daqui. Tem que mexer, vai doer, vai sangrar, pode infeccionar, mas vai sarar. Qual que é a grande dificuldade? Demora 1 ano, 2 anos. Quanto tempo de terapia? 3 anos. Pois é. Porque assim, vai trazer um entulho de uma vida inteira, né? Aí o ansioso vem, ele quer resolver em 1, 2, na terceira não resolveu, então não dá. 12 passos. Qual é a grande dificuldade que vocês encontram para trabalhar um paciente ansioso? E eu tô falando lá daqueles transtornos de ansiedade. Toque, fobia social, agorafobia, estresse pós-trauma, essas coisas todas, né? Ou aqueles que têm pânico mesmo, né? Que já chegam, porque esses que nos procuram realmente quando não dão conta mais, né? Qual é a grande dificuldade que vocês encontram para tratar
esses pacientes ansiosos nesse nível, Paula e Tati? Eu diria assim que a maior dificuldade, que não é uma grande dificuldade, é eu fazer com que o paciente entenda que é um processo, porque ele vem no nível de ansiedade grave e ele vem com muita dificuldade de vir para o consultório. Então, só de estar ali já é difícil para ele. E daí ele tem que voltar e vir mais vezes e ele quer resolver rápido. E muitas vezes ele, em um mês, tem um resultado excelente, né? Mas precisa de mais. Quando ele, cada um dá uma posição, mas quando ele senta com você, você faz o plano terapêutico, depois da primeira avaliação, segunda, terceira, você dá uma estimativa para ele. Olha, temos uma caminhada pela frente. Isso. Porque tem que colocar no lado financeiro, tem que colocar, primeiro, ele estar bem, segundo, o financeiro, se é um dos casos ou não, o terceiro é o comprometimento dele também. E muitos vêm nesse modelo médico, eu percebo. Eles sentam, eles falam os sintomas, eles querem que eu resolva. Sim, e aí, doutora, o que eu faço? E até ele entender que não sou eu que faço, é ele. Sim. Né? Mas como assim? Como assim você não vai resolver o meu problema? Sou eu. Ele é o ativador. Esse modelo médico que a Paula diz o seguinte: o pessoal vai lá no teu consultório, você dá o medicamento, ele chega em casa, toma, fica de braço cruzado e o medicamento faz efeito. Na terapia, ele é o ativador. Ele não pode ficar de braço cruzado esperando que aquilo que eu discuti na terapia se resolva. Ele vai ter que fazer o negócio andar. Se na psiquiatria é a química que faz... Mas não é só química não, né? Assim, não, algumas doenças Sim, agora, mas assim, a ansiedade... Mas qual que é a função do medicamento, Rodrigo? A relação é passiva. Ajudar na terapia a relação é ativa. Sintomas físicos, porém, ele vai ter que fazer terapia. Então, mas aí é questões psicológicas. Né? Aí é que tá. Mas o que nós estamos separando aqui? Lá contigo, a questão é o medicamento vai fazer efeito. Não, tá. Não. Sim, por isso que você fala momento, assim, sim. o cara liga pra você, pô, não deu efeito. Você diz, espera, não é um processo? Uma semana, sim, um mês, não sei o quê. Então, você não manda o paciente esperar que vai fazer efeito? Nós não podemos mandar o paciente esperar que vai fazer efeito. Ele tem que sair da terapia e já colocar em prática aquilo que a gente trabalhou lá, que senão a terapia não funciona. Mas um cara que faz atividade física, um cara que cuida da parte dele, do espiritual dele, o cara que faz terapia, atividade física, terapia, alimentação, que é uma outra parte importante, a gente tem que falar sobre isso também, medicação quando necessário. Cara, não tem como dar errado. Se ele não se pôr a trabalho na terapia... Sim. Daí, porque não adianta frequentar a terapia. Porque tem isso. Ele Não pode mergulha? ir na terapia. Não mergulha? Mas se ele não se pôr a trabalho, não fazer o que o Adilson está falando, sair da terapia e colocar em prática aquilo que é discutido, aquilo que é trabalhado, e identificar que ele é o responsável pelas mudanças que ele espera, não vai fazer muito efeito. Como é que você faz para não coçar quando sabe... Porque dá um negócio... Eu dou um negócio dentro de mim assim... Quando eu sei... que é um relacionamento tóxico, e o cara tá lá, ou a mulher, ou ele tá ali sofrendo. Como é que tu faz pra se segurar assim, pra dizer, cara, tá na tua cara, velho? Ó, bola de cristal, tá na tua cara. Tu fala isso, né? É porque daí, se eu fizesse isso, isso é terapêutico, obviamente. Eu sei. Deixa ela falar disso. Deixa ela falar disso. Tá, vai, cara, fala. Deixa a Nath falar, cara, meu Deus do céu. Eu tava falando sobre a BMW, me cortou, fui para lá no Op de volta, velho. Aí como é que eu não vou ter TDAH, velho? Não dou conta, vai pó. Não, mas agora você for certinho, cara. Hoje eu tô medicado, por isso que eu tô aqui. Pois aí, ó. Eu queria te pegar. Tava só esperando pra te pegar. Cortou e pó. Vamos começar do zero aqui. Como é que você faz dentro de você? Não sei se você é impossível ou não. Eu tenho dificuldade muito grande. Quando eu vejo um problema sério, eu fico até desenhando com o paciente. Olha aqui, ó. Consultoria. Aqui, filho, ó. Precisa tomar uma decisão na sua vida. Você pode ser coach, Rodrigo. Cala a boca. Joga fora isso aqui, ó. Rodrigo Assunção, coach. Medicação não vai resolver problema de relacionamento. Terapia, você precisa mergulhar nela. Mas a psicóloga não vai te falar, porque ela tem uma questão de ética, ela não vai dizer pra ti. Sai. Como que eu faço? Fora. Não é isso que você faz. Pra controlar você. Eu faço terapia. Porque, não, mas agora falando sério. Eu acho que não nasceu psicólogo. O cara nasce psicólogo agora. Não nasce. E terapia, assim, legal. Somos humanos. Somos humanos. Tem vezes que... E acontece, tem vezes que tu vai lá, tu fez 3 perguntas pro paciente, o paciente fica assim. Aí eu fico, meu Deus. Pois é. O que aconteceu? Volta. A gente tem que entender que nós também temos ansiedade, nós também temos pensamentos acelerados, nós também temos falhas e que em algum momento
Vai acontecer. Só que o que me diferencia, o que faz eu não fazer isso é que eu sou psicóloga, não coach. Então eu tenho técnicas específicas pra fazer com que esse paciente... Não desenhar. Mas assim, pra conduzi-lo. Tem casos que demora, cara. Exato, pra conduzi-lo, ou não necessariamente conduzi-lo, mas assim, pra estar ali, eu ofereço as estratégias, eu ofereço as ferramentas pra que ele possa fazer o processo dele. Não adianta eu pegar na mãozinha dele e dar a resposta, porque não vai ser efetivo. Porque no próximo problema ele não vai ter construído repertório. Eu vou te ligar ele 4 horas da manhã. Exato, ele vai esperar... Repertório. Construir repertório tem a ver com você se colocar a trabalho, você se frustrar, você entender novas experiências, você entender como você se sente, por que você se sentiu daquela forma, quais aspectos seus foram ativados, quais gatilhos você tem. Tem atividade de enfrentamento. Uhum. Tem a ver, inclusive, com você entender a maioria das pessoas não sabe nomear a emoção, não sabe dizer aquilo que sente. Raiva. Não sabe dizer se está com raiva, se está com... Quais são as ramificações da raiva, quais são as ramificações do medo, quais são as ramificações da alegria. Ira. Tem gente que confunde. E isso tudo é uma informação que a gente tem de que essa pessoa não tem domínio sobre ela mesma. Ela quer sempre ser conduzida. Então, não vai ser efetivo o trabalho se eu só dizer pra ela, faz isso, faz aquilo. Eu vou estar dando comando como todo o resto do mundo dá comando. Porque, voltando à parte da rede social, nós achamos que nós temos liberdade, mas a gente tem só 3 botões. Compartilhar, curtir e... Qual é o outro? Salvar. Comentar. E salvar. Então veja, a E gente salva tudo, nem o recorte. Tem que baixar um aplicativo pra recortar. Não é desgraça isso, cara. Então, a liberdade sempre é... A liberdade sempre é... para outro momento. E você, Paulo? Então, para terminar. Como é que você segura? Porque deve coçar, né? Ela faz terapia. Você também deve fazer terapia, né? Sabe que eu não contrato mais psicólogos que não faz terapia, né? Que eu peguei um que não fazia terapia e queria matar. Perfeito. Queria matar. Cadê a tua terapia? Eu quero o relatório. Ponto. Que bicho. E tô contratando médico agora. Primeiro passa a avaliação psicológica. Se o cara ficou bravo comigo, eu vou ter que fazer. Não procure outra clínica, querido. Tá cheio de clínica aí, que pode entrar como tu quer. Tu constrói uma história. Se não fazer uma avaliação psicológica, ele não entra mais. Eu já me ferrei. Eu coloquei gente, reconstruindo toda uma história, um network legal. Aí o cara chega, cara, e acha que a casa da mãe Joana, aquela visão antiga de medicina. Eu falei, tchau, atestado e coisa. Tá cheio de clínica aí pra fazer. Como é que você... lida pra não dar pitaco, não. Porque assim, dá uma agonia na gente também, né? Dá uma agonia em mim grande. Você falei, cara, tem na tua frente, velho. Eu te diria assim que são 2 aspectos: a humildade e a responsabilidade. Então, quem sou eu pra ter a resposta de tudo, a melhor resposta para a vida dessa pessoa? E a responsabilidade. Se eu disser que essa é a melhor resposta, pode dar tudo errado mesmo. Como que eu vou depois estar lá com essa pessoa na vida dela, né, quando tudo der errado? Não tem o terapeuta tiracolo. Agora, você falou uma coisa importante para fechar a minha parte. Já falou toda a parte hoje. Eu conheço pessoas que fazem atividade física e que são ansiosas e que têm problemas sérios de aspectos psicológicos. Eu conheço pessoas que controlam a alimentação, que também são ansiosas e têm problemas sérios. Eu tenho pessoas que dormem bem pra caramba, mas também. Então, ok, o que você falou, coisas importantes. Mas se elas são separadas, elas não são suficientes. Então, assim, você tem lá o psiquiatra que contingencia, né, quando você precisa. Mas a psicoterapia, unida a essas 3, faz com que você use isso como uma característica e não como mecanismo de defesa. Tem pessoas fazendo academia de noite, cara, como mecanismo de defesa. Sim. Tem pessoas que controlam a alimentação, controlando as calorias quando vão no supermercado como mecanismo de defesa. Então isso automaticamente a gente... aí você pergunta, claro, porque isso acaba influenciando no humor. Claro que sim, atividade física, alimentação e sono. Só que se isso não tiver pautado por uma questão de autocompreensão, aí entra lá aqueles teóricos que você gosta lá dos coaches. Sun Tzu, a arte da guerra. O que Sun Tzu diria? Para você vencer o inimigo, você tem que saber tudo sobre ele. Então, se nós somos os nossos próprios inimigos, você precisa saber tudo sobre você. Do campo da batalha. E como que você vai saber tudo sobre você? Terapia. Gosta muito da guerra, você. Nós vamos trazer as meninas depois aqui. Já passou do limite. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Tanati.
Agradecemos o convite. A próxima vai vir o seu Adilson, pergunta. É pra ser algo descontraído, não ser aquele negócio pesado. Eu acho que foi demais hoje, né?